Atlético, porque o próximo jogo pelo Campeonato Brasileiro, né, contra o Bragantino. E aí, Milito vai de time misto, ó, tem transmissão da Globo. Um time reserva, você quer saber, Lud? Porque o foco do Galo, a gente sabe, tá nas Copas, né? Já deixaram Lembrando claro. Tem sorteio hoje à tarde da Copa do Brasil, o jogo contra o Vasco, se vai ser em casa ou fora de casa o primeiro jogo. Mas esse jogo contra o Fluminense é decisivo no meio de semana. Ele vai poupar os caras, eu imagino. Vai ter esse sorteio aí hoje, estaremos de olho. Valeu, viu, Estaremos acompanhando Prazer, sempre, sua claro. companhia. Prazer meu, então, sempre. Agora, vamos incluir a Bonucci aqui na resenha, ó, porque ela já tá lá na cidade do Galo. E aí, Bonucci, conta pra gente. É um olho na Libertadores, mas não pode deixar o Brasileirão de lado, né? É isso, Lud. O Atlético treinou hoje de manhã aqui na cidade do Galo. O time ainda faz mais um treino amanhã à tarde para esse confronto contra o Bragantino. Ao que tudo indica, como disse o Henrique, Milito vai poupar jogadores pensando na Libertadores. Mas, dois atletas não devem estar disponíveis nem para o jogo de domingo, nem para o de quarta-feira. O lateral direito Sarabia com uma lesão muscular na coxa e também o meio-campo Otávio com lesão no ombro esquerdo. O próprio Milito adiantou na última entrevista coletiva que esses dois devem demorar um pouquinho a mais de tempo para se recuperar. Vargas e Zarate também seguem no departamento médico. A novidade hoje por aqui é que o atacante Alisson iniciou nessa sexta-feira o processo de transição. Ele que está fora há quase um mês se recuperando de lesão na coxa. Ludi. A todos que nos acompanham. É isso aí, o Atlético tem jogo pelo Campeonato Brasileiro, domingo, horário bom, 4 horas da tarde, contra o Red Bull Bragantino, 27ª rodada da competição. E aí o Milito está naquele dilema. Por quê? O Atlético tem um compromisso pela Libertadores, quarta-feira. Precisa de uma vitória simples, pelo menos para ir para os pênaltis contra o Fluminense. E o Milito fica nessa, se poupa o time ou se vai com uma equipe mista. Eu até disse no meu destaque que a dúvida é um time mesclado ou um time todo reserva. Porque um time todo titular, aí eu duvido, acho que o Milito não vai fazer isso. Ele tem adotado essa postura de poupar nos jogos do Campeonato Brasileiro, principalmente quando esses jogos estão próximos dos confrontos de mata-mata. Contra o Grêmio, por exemplo, contra o Bahia, que foi o último jogo pelo Brasileiro, ele poupou boa parte dos titulares. Quando colocou alguns no segundo tempo, Sarabia teve a lesão. E aí ficou de fora, não vai estar disponível também para o jogo de quarta-feira. Então, por precaução, acredito que o Atlético vai bem mesclado para esse jogo contra o Bragantino. É bem verdade que o Atlético está numa situação complicada no Brasileiro, é o 10º colocado. Em termos de pontuação, está mais próximo da zona de rebaixamento do que da zona de classificação para Libertadores. Do G6 está a 8 do Z4 e a 9 pontos do G4. Precisa de uma arrancada. Nos últimos 6 jogos, o Atlético venceu apenas 1 no Campeonato Brasileiro. Tem a 4ª pior defesa da competição. Então, precisa vencer, mas não deve contar com todos os titulares, justamente por estar mais focado nas Copas, Pedro Abílio. Mas tá um jogo também, se vencer, de chegar a uma semifinal de Libertadores. Isso. Qual é o peso? Né? Eu queria falar só destacar o Alisson, favor, né? Que tá na live ali, a imagem da live, o Alisson na transição física, né? Exatamente, ele foi liberado hoje não liberado do departamento médico ainda, mas para a transição, só que ainda fica fora desse jogo, tá? Não foi liberado pelo DM. Bom vê-lo, né? De volta aí, pelo menos treinando com bola e tal, nesse processo de transição. Vamos sem perder mais tempo, viu, Lélio? Poupar ou não poupar no domingo? Eis a questão. Eu não gosto de poupar, mas um jogador eu pouparia, que é o Hulk, sabe? E aí, quem estiver pronto para jogar aí tem que jogar e o Atlético buscar uma vitória. O Atlético já fez 24 jogos, ele venceu 8 apenas. 8 vitórias. O Vinícius falou 4ª pior defesa. O Atlético lá na parte de baixo da tabela, ele não ganhou do Atlético Goianiense, ele não ganhou do Cuiabá em casa, sabe? Ele não ganhou do Criciúma em casa, ele perdeu pro Fluminense em casa. Então, cara, ele tem que vencer o jogo pelo Campeonato Brasileiro. Lembrando que tem 2 jogos a menos, mas também nada disso diz que o Atlético irá vencer o Grêmio aqui em Belo Horizonte e o Atlético Paranaense lá em Curitiba, né? Que provavelmente serão jogos aí disputados
disputados numa data FIFA antes dos confrontos, ou durante os confrontos, ou entre os confrontos com o Vasco. Depois tem até que pesquisar. A 1xBet é o patrocinador do meu vídeo e uma empresa global de apostas que colabora com o Barcelona e outros clubes de futebol. Oferece grandes ganhos, pagamentos rápidos e apostas em esportes e esportes, campeonatos do Brasil, Liga dos Campeões e outros. Jogos como Galo versus Bragantino, domingo pelo Brasileirão. Eu irei apostar na vitória do Galo. E vocês? Para participar, clique no link fixado nos comentários, inscreva-se, faça um depósito e use o meu código promocional Atlético Mini Galo para dobrar o seu depósito até R$ 1.560. Ao clicar no link fixado, você apoia o meu canal e me ajuda a criar mais vídeo para vocês. Clique no link, cadastre-se e faça seu palpite para o vencedor. Porque estava escrito data FIFA, né? Que eles iriam disputar na data FIFA. Ainda não tem a confirmação, né, desses jogos, mas a CBF tá num dilema também, porque o Atlético segue vivo nas 3 competições. Isso. E aí a CBF estava esperando para ver se o Atlético ia seguir na Copa do Brasil, seguiu. Agora acho que vai esperar se vai seguir também na Copa Libertadores, para ver se acha aí algum espaço no calendário para marcar esses jogos. Até os jogos da Copa do Brasil acho que estão dependendo disso também, né? Daqui a pouquinho a gente vai falar desses jogos da Copa do Brasil. Mas assim, nessa história de poupar, eu também sou super contra poupar. Eu já, né, trabalhando muito próximo, como eu já tive, ou como repórter, ou como assessor e tudo mais, o que eu via nessas circunstâncias era muita conversa, é você chamar o jogador e conversar mesmo com ele. Tá em condições? Não tá em condições? E não tinha CK ainda, muitas das vezes, né? Agora, mais recentemente, sim, mas antes não tinha. E conversar, tá legal, não tá, gostaria, não gostaria. Tem jogador que não gosta de ficar de fora, né? Mas assim, do que o Milito tem passado pra gente, que a gente ainda não conseguiu entender uma definição dele, eu não tenho uma definição assim, entender a cabeça do Milito, eu não consigo ainda. Não, né? É só você. E o mundo, mas assim, eu acho que ele vai reserva. Reserva. Eu acho. Todo reserva. Ele não vai arriscar. Mas eu conversaria com os jogadores. Conversaria. Sabe por quê? Esse negócio de assim, contunde. Gente, eu já vi jogador ter lesão de menisco em treinamento. A lesão pode ter subido no ônibus. Então não é isso. Mas assim, desgaste existe. Então, assim, olhando o que o Atlético pode fazer em termos, né, de todo o aparato que ele tem de suporte e uma conversa franca com os jogadores, eu conversaria com cada um deles. Falava, e aí? Tá como? Quer que jeito? Quer? Não quer? Qual que é a sua? Tá disposto? Não tá? Assim, eu teria uma conversa. Quer ser minha chefe, não, Dimar? Pra gente conversar? Você ter essa conversa. Vamos fazer exercício e tentar montar esse time, então? Vamos. Pronto. Vamos fazer. Domingo? Começou. É sempre difícil montar o time do Atlético. Esse é mais difícil ainda. Só não tem nem caneta. Mas olha só. Nada pessoal. Sim. Mas contra só não a gente, no caso, nada né? pessoal, só não me venham com Mariano. Nessa escalação. Mas aí é que pra esse fim de semana, não. Mas se ele não jogar esse final de semana, ele vai jogar quando? Só porque você não quer? Eu acho que ele vai com o Mariano. Ele podia até jogar na ausência do Saravia no jogo passado, né? Sim, com certeza. Eu não tô nessa, não. Ou guarda ele, já que não vai ter Saravia mesmo, e aí pode ser que ele faça uma opção por ele no jogo daqui. Na quarta? Acho difícil, Você pode escolher. Domingo, então. Vamos domingo, então. Você pode escolher, então. Vamos lá, vamos começar pelo gol. O Everson, não acredito que vai ser poupado, né? O goleiro dificilmente é poupado. Então, o Everson... O São Paulo poupou até o goleiro. O Milito não costuma fazer isso. Então, vamos lá. Everson, Mariano, pra alegria do Pedro Abílio. Lianco. Tá. Aí... Lemos. Quem Lemos, sabe? ou Rabelo, ou Rômulo. Poderiam os três brigar por essa vaga. O Lemos acho o mais difícil. Eu entendi do ambiente nos bastidores, o Lemos não joga mais, não. Mas, gente, ele ama o Atlético. Mas o Milito não ama o Lemos. Essa é a questão, né? Então, eu acho difícil também assim, que ele tem essa possibilidade. Quando eu falo reserva, ele tem essa possibilidade também, né? Vou analisar os jogadores que têm sido que são reservas. Então, seguindo aqui, né? Na zaga pode ser o Lianco
e Rabelo ou Rômulo. Na esquerda, o Rubens, aí não tem muita dúvida. No meio de campo, seria um meio de campo da Juventude, Paulo Vitor e o Vitinho. O Vitinho não começou como titular ainda, é um volante da base. Ai, que susto, é o Vitinho, já muda, esse aí é o Vitinho volante, tá? Porque tem o Vitor Gabriel, que é o lateral direito, que não tem sido integrado ao profissional. O Vitinho já foi relacionado a alguns jogos aí do Atlético. Mas não foi o Vitinho que ele falou que ainda não tinha condições? Não, o Vitinho, o Vitor Gabriel... O Vitor Gabriel lateral. É o lateral que ainda não tinha condições. É porque ele também é chamado de Vitinho. Mas tá. Esse Vitinho que tem sido relacionado para alguns jogos é meio campista. Aí completando o meio de campo, eu acredito no Igor Gomes. Ah, sim. Até porque ele já tem entrado bastante, principalmente na vaga do Bernard. Boa. Palácios, que eu acho que joga na vaga do Scarpa. Na frente, Cadu e Daverson. Parecido se tiver que poupar Paulinho, se tiver que poupar Paulinho e Hulk, eu acredito em Cadu e Daverson. Allan Kardec, ele tem sido utilizado só nos minutos finais. Não imagino que ele comece como titular. Pensando nessa ideia sua, Edmar, de time todo reserva, seria esse esboço, à exceção do Everson, obviamente. Não, a gente não está dizendo que os titulares não vão estar no banco. Não, pro banco eu acredito que eles irão. Teve um jogo, eu acho que ele jogou com reserva, que nem os titulares estavam no banco, também teve isso. Mas não acredito que nesse não. Esse eu acredito que deva estar, até porque você coloca ali, né? Mas pra que vai estar no banco? Aí vai fazer a mesma coisa? Vai esperar tomar 2-0 pra arrebentar o jogador? Então, aí se vai poupar, deixa em casa, sabe? Nem leva pro campo, não. Eu também acho, é uma tremenda de uma bobagem. Eles levam. Eu não acho que o time deva ser todo preservado no domingo, justamente pela circunstância, pela sequência que não é boa. Se tiver que apostar, eu tô apostando no misto, tá? Eu não acho que vai ser todo alternativo. Aí vai depender muito da parte da fisiologia. Vai avaliar, porque eles por exemplo, vão conversar, né? Se o jogador tá com CK alto, se tá próximo de lesionar ou não, vai muito pela avaliação física. Eu fiquei preocupada quando ele já afirmou que quem a gente imaginava que podia votar não tem chance nenhuma. Aí eu acho que ali preocupou, ou seja, o Milito, ele tá muito consciente de quem ele tem ou não tem. Ele tá com medo de perder mais alguém. É isso. Quando ele falou aquilo, eu falei, vai reservão. Isso aí, tentando entender a cabeça dele, né? Que é um exercício difícil. E aí, pensando nisso, eu pensei, reservão, porque ele tá receoso. Tá receoso. Perder pro Bragantino é muito ruim. Mas o jogo da vida do Atlético é quarta-feira. Mas perder uma vaga pra semifinal de Libertadores é muito pior. É muito pior. Até porque é o que resta pro Atlético, é Libertadores e Copa do Brasil. Exatamente. O brasileiro ficou distante demais. E aí tem esse dilema, né, Pedro? Porque, por exemplo, a derrota para o Bahia, da forma como aconteceu, um 3-0, ela impacta também nos jogos de mata-mata, pela moral do time, pela confiança. Então, isso vai pesar também na estratégia do Milito, porque mesmo que ele não mande um time todo titular, isso a gente não acredita, mas por isso que eu acho que vai ser um misto, porque ele vai querer, pelo menos, igualar um pouco ali na questão técnica com o Bragantino, para não correr tanto risco de derrota, porque impacta no jogo de quarta-feira. Sobre isso que eu queria pressão se é eliminado? Demais, com certeza. Aí é que vai brasileiro, Copa do Brasil e tudo mais por acabar. É por isso que assim que eu tô, sabe? Não sei. Queria te ouvir sobre isso, Lélio, impacto do resultado de domingo no jogo de quarta-feira. Se tem. Aí seria a terceira derrota consecutiva. Sabe? 4 jogos sem vencer. É péssimo você ficar muito tempo sem vencer e às vésperas de uma decisão. Por mais que sejam competições diferentes, né? O time vai, assim, com moral um pouco mais baixo. Pelo menos eu entendo dessa maneira. Mas é um jogo difícil e que o Atlético pode, inclusive, testar algumas situações de jogo para enfrentar o Fluminense. Uma delas é a pressão em cima do adversário e tendo que se resguardar para os contra-ataques, porque o Bragantino tem alguns jogadores velozes. Eu não sei se, por exemplo, o Elinho, será que vai jogar? Ou se é que tá lá no Bragantino, vai saber também, né? Mas que é um jogador rápido. Então, o Fluminense
tem uma linha rápida, você pode começar a esboçar a defesa, né, e até o posicionamento dela a partir desse jogo contra o Bragantino, que não vai vir aqui para jogar atacando. O Pedro Caixinha, ele quando joga fora de casa, joga nos contra-ataques. Pelo menos quando eu vi foi assim. O Elinho, ele foi com mecha.